Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos ouvir um trecho do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de versículo de 27 a 33. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, encheste a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos vivendo a oitava da Páscoa e é importante a gente meditar esta leitura dos Atos dos Apóstolos, porque nós vamos ver aí o nascimento da igreja. Muitas vezes vão perguntar assim, mas nasceu a igreja lá do ano 2000 anos atrás? O nascimento da igreja hoje, aqui, comigo e com você que está ouvindo essa mensagem. E é necessário compreender que nós estamos vivendo a Páscoa do Senhor e os apóstolos, nessa passagem que nós acabamos de ouvir, eles estavam sofrendo porque Jesus já não estava mais com eles aqui na terra. Eles estavam sendo movidos pelo Espírito Santo porque Jesus Cristo prometeu através do Pai e o Espírito Santo estavam fortalecendo aqueles homens, porque aqueles fariseus, através da lei, estavam perseguindo os apóstolos. E quando a gente tem consciência de que estamos com o Espírito Santo, nós podemos falar conscientemente, com coragem, porque Deus nos defende através do Espírito Santo.
Quando Pedro disse assim: então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Aqueles homens estavam prometendo matá-los porque eles estavam pregando em nome de Jesus. E eles queriam também tirar da boca dos apóstolos que não foram eles que provocaram a morte de Jesus. Mas Pedro, primeiro Papa, com a fortaleza do Espírito Santo, não deixou a peteca cair, como diz o popular. Finalizando essa leitura, olha bem o que aconteceu. E disso somos testemunha, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Quem é que ficou furioso? Os fariseus e os mestres da lei. Mas para compreender esta leitura, nós temos que ir um pouquinho adiante neste capítulo 5. Diz assim que surgiu um homem chamado Gamaliel, e Gamaliel pediu que aqueles apóstolos saíssem daquele local, e ele aconselhou aqueles homens, aqueles fariseus, e aqueles homens que estavam revoltados contra os apóstolos, dizendo assim: olha, pense bem o que vocês estão fazendo. Pense bem o que vocês estão prometendo. Porque há um tempo atrás apareceu aqui no meio de nós um tal de um Teudas, famoso, e muitos homens seguiram aquele homem. E a palavra diz que eram mais de 400. E Teudas faleceu. E aquele povo se espalhou. Depois apareceu um tal de um Judas, também, que muitos seguiram aquele homem. E ele morreu e todo mundo se espalhou. E esse Gamaliel, já tendo a sabedoria de Deus, nós acreditamos que o Espírito Santo tocou no coração daquele homem. E ele falou: olha, deixe eles fazer o que eles estão fazendo. Porque se for de Deus, vai continuar. Agora, se não for de Deus, vai acabar. Agora, se for de Deus, tenha cuidado, que vocês podem estar prejudicando e provocando coisas contra Deus. E isso é muito sério. Olha, meu irmão, olha que ensinamento maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu, que o Espírito Santo tocou nesse homem que era famoso, respeitado, e o Espírito Santo tocou nesse homem e ele aconselhou aquele povo e eles deixaram que os apóstolos continuassem a caminhada. É por isso que nós estamos aqui até hoje anunciando e pregando que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e da sua vida. Então, toda a Sagrada Escritura é necessário a gente compreender. Sempre tem alguma coisa especial que acontece para continuar a nossa caminhada. E isso faz com que a nossa fé não seja abalada. Vamos rezar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos e vamos permanecer unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.